Entrevista da semana. Câmbio Bauru faz parte do nosso planeta. Residencial Espaço Verde Comendador faz parte do nosso planeta. Olá, bem-vindo aqui ao canal Planeta Economia. Estamos hoje com uma entrevista muito especial. Você deve acompanhar o noticiário e tem muita gente aí muito interessado no novo mundo em relação às suas aplicações financeiras. Vem nascendo aí uma outra modalidade dentro desse mundo da internet, desse mundo virtual, que são aplicações, você já deve ter ouvido falar em Bitcoin, outros tipos de moeda. Nós estamos falando de criptomoeda. Então nós vamos tratar esse tema, o beabá desde o início, como é que isso se dá hoje, os riscos inerentes a esse tipo de aplicação. Nós tivemos recente lançamento em bolsa dessas moedas, então na hora de a gente entender um pouco mais o que está por trás disso e qual é o futuro, inclusive, que norteia esse mundo digital e notadamente as criptomoedas. E para tanto, eu convidei um amigo, nos conhecemos lá de longa data, uma admiração pelo trabalho, o Dr. José Milagre, que é especialista em Direito Digital. Ele é mestre e doutorando pela Unesp, é pesquisador da USP, palestrante, perito digital, enfim, é um youtuber já de sucesso, tem inclusive colunas na grande mídia, vem atuando nesse segmento há muitos anos. É com muita alegria, Milagre, que eu te recebo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Reinaldo, eu que agradeço a você, a todos do seu canal. Uma honra poder discutir esse tema tão atual que são as criptomoedas, a questão envolvendo a segurança, a questão do direito, e esclarecer a todos os espectadores aí o que é, como investir, quais são os riscos. Eu acredito que hoje a palavra de ordem do ano de 2017 é Bitcoin, é criptomoeda, razão pela qual é sempre importante a gente poder ter essa oportunidade de esclarecer. Então vamos começar pelo beabá. Como é que nasceu essa história da criptomoeda? Qual é a origem dela? Porque no mundo real da economia nós precisamos evoluir muito. Começando lá com o escambo, troca de moeda, depois alguém falou, olha, vamos fazer uma moeda aqui, usar o bambu, o sal para até chegar no certo, né? O salário, inclusive, vem dessa coisa de pagar com sal, né? Até que nós tivemos o lastro ouro em um determinado momento e depois abandonaram o lastro ouro. Hoje nós temos os bancos centrais que fazem as emissões de recursos, mas há um controle, né? Você tem controle da massa monetária. Aí surge uma moeda, da onde surgiu? O que dá lastro para uma criptomoeda? Bom, excelente questão. Inicialmente nós já temos que tratar que criptomoedas hoje não têm lastro, tá? Então elas não existe garantia alguma, é sim uma aplicação de risco, e o que é interessante é isso, as pessoas ainda não despertaram para o potencial das criptomoedas. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho 2 tecnólogos futuristas que nós acompanhamos muito, né? Don Tapscott e o próprio Tim Berners-Lee. E o Don Tapscott vem tratando as criptomoedas como a 4ª revolução industrial. Ou seja, nós tivemos a revolução agrícola, tivemos a revolução industrial, a revolução cibernética, da sociedade da informação, e agora a 4ª revolução industrial, né? Outros futurólogos já tratam como a 2ª geração da internet. Esse é o tratamento que vem sendo dado às criptomoedas. As criptomoedas surgiram de um paper, né, em 2008, Satoshi Nakamoto. Especula-se muito se é um pseudônimo porque essa pessoa não aparece constantemente. Ele descreveu um paper científico onde tratava de uma estrutura descentralizada para a transferência de ativos, Bitcoin, de ativos digitais, de ativos não tangíveis. Alguns anos depois, uma comunidade iniciou-se a implementação daquele paper. Aquilo que era um paper científico começou a ser desenvolvido e desenvolveu-se uma estrutura descentralizada, confiável, autêntica, que não prescinde de um banco no meio para fazer essa transação, para que as pessoas pudessem remeter valores digitais que a princípio são digitais, não são tangíveis, mas que têm o seu valor real financeiro. Então, ela acaba sendo pela inter-relação entre máquinas. Ou isso. Quando fala assim, eu vou garimpar criptomoeda, o que é o garimpar aí? Muito bem, na verdade nós falamos de mineração. Existem 2 formas de você
ganhar dinheiro hoje, você ter bitcoins hoje. É importante destacar que o Bitcoin é uma das criptomoedas, nós temos mais de 140 criptomoedas, mas existem duas formas de você ter bitcoins. A primeira é comprando de alguém, ou você pode prestar um serviço e receber em bitcoins. Hoje nós temos chaveiros recebendo em bitcoins, restaurantes, nós temos até empreendimentos imobiliários recebendo em bitcoin. Recentemente uma dupla bem conhecida lançou seu anúncio trocando um bitcoin por um show, né? E a segunda forma é minerar. É importante destacar, quando a gente fala de mineração, entender como que se dá a estrutura que suporta a transferência de bitcoins. Essa estrutura está prevista no paper do Satoshi, que é o blockchain. O que é o blockchain? É uma estrutura descentralizada de máquinas que estão lá a qualquer momento validando as transações. Então, quando o José quer transferir um Bitcoin para o Reinaldo, ele vai lá, pega o número da carteira do Reinaldo, coloca o número da carteira e envia. Essa transação, quem garante a autenticidade dela? Quem garante a integridade dela? Quem garante que eu não vou pegar esse mesmo valor e transferir para vários, causando uma fraude, um impacto? Essa é a razão pela qual os bancos surgiram. As instituições surgiram justamente pela ausência de confiança que uma pessoa tinha na outra. Então eu preciso de um banco, que o banco vai me garantir que aquele realmente é o pagador. E se tiver alguma fraude, eu vou e responsabilizo o banco. Na estrutura blockchain, os pontos que estão conectados nessa estrutura é que validam essa transação. Portanto, só vai virar mesmo moeda com essa validação. Portanto, a transação ela só é efetivada quando os pontos que estão na rede, leia-se, mineradores, aprovam essa transação. E como é que esse valor dele se transformou em moeda real? Ou seja, que houve uma transformação. Num primeiro momento, eu tenho aqui um Bitcoin, eu caminhei para alguém é o jogo da oferta e procura por ele, e o mundo real começou a enxergar isso como também, bom, eu posso reservar meu dinheiro em Bitcoin em vez de ter uma reserva no banco em reais, em dólares, assim por diante. Primeiro, só para a gente concluir, aquela questão da mineração. Essas pessoas que estão na rede de forma distribuída, validando transações, uma transação hoje demora em torno de 5, 10 minutos para ser validada. Então, quando eu te transfiro um dinheiro e a transação vai para a rede e os pontos que estão online validam essa transação, resolvem essa operação matemática. Quando ela é resolvida, essa transação é efetivada. Ou seja, com o blockchain que segura hoje as criptomoedas, eu consigo atestar a veracidade entre uma transação sem nunca ter te conhecido. Essas pessoas que estão fazendo essa validação são os mineradores. E os mineradores ganham para fazer esse serviço. Que é como se eles estivessem nascendo lastro. Perfeito, eles estão trabalhando. Né? Então imagine que você tem uma rede hoje descentralizada, uma blockchain com vários pontos conectados à rede, e a partir do momento em que eu coloco o meu poder de processamento do meu computador para validar transações, que são milhões de transações, só para você ter uma ideia, uma das maiores exchanges aqui no Brasil, ela trabalha na casa de 150 milhões de reais por dia de transações. A partir do momento que eu estou com o meu computador lá gastando energia, gastando processador, eu recebo. Então quanto mais mineração eu faço, mais eu vou recebendo, em média R$1, em média R$1, porque eu vou ganhando e eu vou acrescentando fazendo a mineração. É importante destacar que a mineração hoje é muito onerosa. O que você ganha minerando, provavelmente você vai pagar em energia. Razão pela qual a maioria das pessoas que estão conhecendo agora bitcoins preferem comprar de uma trade, comprar de alguém que tenha, ao invés de colocar um computador para minerar. Dentro desse mundo, tem uma parte da placa que ela não usa energia. Ela teria a mineração ou não? Exato. Hoje nós temos aí soluções de GPU, que são centrais de processamento, você pode comprar. Hoje a Bitmain vende uma central que é até acessível, que você consegue ligar, e ela é online, você linka ela na sua energia e consegue fazer a mineração e já vai caindo os resultados. O grande problema é que hoje, se você consultar a maioria dos especialistas, a mineração ela ficou em grandes pools de mineração. A pessoa física hoje, enfim, que vai tentar se aventurar, ela vai ter que gastar muito para minerar. Nós temos 21 milhões de bitcoins. O Bitcoin é escasso, daí por que tem essa valorização? Hoje nós estamos com 50% utilizado, estima-se que esses 21 milhões vão ser atingidos em 2120. Razão pela qual hoje a melhor forma de se obter bitcoins é comprando. Ou você compra de uma pessoa, que nós chamamos de transação P2P, ou você usa uma trade, uma exchange que te garante essa idoneidade. Aí que eu queria chegar. Quer dizer, é possível uma transferência então. Vamos lá, então a origem é essa, gerou, vamos dizer, numa linguagem econômica, esse lastro, dada a escassez, quando aumenta a demanda, o valor sobe, está aí então essa valorização. Exatamente. Mas eu entrei nesse mundo, quero comprar, eu tenho lá X mil reais,
né? O que eu preciso hoje para entrar nesse mercado? Estou muito curioso, estou com dinheiro, preciso ter quanto? 100 reais, legal. 1.000 reais, 10 mil reais? Bacana, que legal. E o que eu posso fazer? Eu compro de você ou eu necessariamente passo por uma corretora? Muito bem. Primeiro, deixar claro que muitos dos conceitos usados hoje com as moedas, com as criptomoedas, a economia já decifra. Você falou muito bem. Uma questão que se coloca hoje: quem determina o valor do Bitcoin? Bitcoin hoje, nesse momento, está 55 mil reais. Há 3 dias atrás estava 70 mil reais. Ué, não tem câmbio, não tem cotação, quem determina? Você falou muito bem. Primeiro, a escassez, ser uma reserva de valor. Segundo, quantas pessoas estão dispostas a pagar por isso. Então é realmente uma questão de oferta, procura, enquanto estão dispostos a pagar. E só te cortar, por isso que a dupla sertaneja aceitava um Bitcoin com 70 mil. Pois é. Mas aí eu fui ler a propaganda e eles colocaram na cotação do dia 19 de dezembro. Tem que dar um corte. Exatamente. E eu não acredito que eles estejam aceitando Bitcoins, mas já teve uma queda aí por conta, você estava falando... Em 3 dias perderam aí mais de 15 mil reais, né, quem investiu. E as pessoas, entram nos grupos desesperadas. Mas consegue comprar uma fração? Consegue comprar uma fração, isso que é interessante. A maioria das pessoas tem fração. Então, se eu quiser, vamos dizer... 0,005 Bitcoin você tem. Eu tenho 5 mil reais, que se eu perder, não vai fazer falta. Para alguns é R$1.000, outros 100 reais. O Bitcoin ele pode ser fracionado. Então, para você comprar hoje, você pode criar uma carteira. Você pode criar uma carteira na própria blockchain, na blockchain.info, que é a estrutura que suporta. Ou fazer um caminho mais convencional, que é criar um cadastro numa exchange, né? No Brasil nós temos algumas exchanges, as mais conhecidas, Foxbit, Mercado Bitcoin. Você vai ter que se identificar, tirar uma foto, vai ter que encaminhar seus documentos para que isso não seja usado como lavagem de dinheiro, que é algo muito, enfim, que também se preocupa hoje, usar o Bitcoin para essas finalidades. E a partir daí você pode depositar, você faz um depósito em reais e a empresa vai fazer então essa compensação em bitcoins. Então é muito rápido. Agora não, porque as empresas, nós tivemos um boom midiático nas últimas semanas sobre bitcoins, e é importante dizer que, assim como na economia, os fatos sociais também repercutem na moeda. Então nós quebramos uma exchange na China essa semana, que quebrou realmente porque foi invadida por hackers e acabaram com as moedas, e ela declarou falência. Isso impactou aqui, e por conta também das matérias na grande mídia, até as exchanges estão com problema de atender os cadastros. Tá. No caso da pessoa física para pessoa física, como é que sabe a legitimidade dela? Tem um certificado? Exatamente. Essa é uma questão muito comum. Na verdade, o Bitcoin, a própria estrutura da blockchain, ela foi feita não para ser anônima, mas para assegurar um nível maior de privacidade. Então, embora o que eu possa dizer que o blockchain é um livro contábil, é um grande ledger que registra todas as transações, alguém pode dizer, então está lá registrado, mas muitas vezes você não tem a identidade do titular da carteira. E a própria blockchain informa que não fornece isso judicialmente. Eu quero saber quem é o dono dessa carteira que eu transferi para ele 2 bitcoins e ele sumiu. Vai ter um trabalho complicado. Nós que estamos lidando com as primeiras ações aí, acompanhando a evolução do judiciário, é muito difícil apurar a autoria do titular de uma carteira. Então cheque a autenticidade, verifique nos grupos se essa pessoa é confiável, porque a partir do momento que você colocou o código da carteira dele, digitou o valor na sua carteira e transferiu, foi para ele. A partir daí, se é uma fraude, você vai ficar com prejuízo. E a própria corretora, porque no mundo real, né, vamos pegar a estrutura de uma corretora de valores, ela está ligada à CVM, no caso brasileiro, né, a Comissão de Valores Imobiliários, há um monitoramento sobre especulação, sobre o sigilo da informação, né, zela pelo sistema. Nós tivemos recentemente o caso da JIB, JBS, a questão da especulação com as ações, ganhar dinheiro no mercado, enfim, tem todo aí um histórico. Não há garantia dessas corretoras, não há um sistema que tenha esse controle, ou seja, se ela vier, como você falou, a quebrar como quebrou, não é como ter um fundo garantidor, um seguro ali, não. Você vai junto. E esse é o grande apelo dos bancos. Os bancos, aliás, até 2018 os bancos vão sofrer profundas transformações na forma de prestar serviços. Muitos bancos não estão usando criptomoedas, até porque criptomoeda não é regulamentada, não temos Banco Central, não temos CVM. Temos um projeto de lei que está tentando trazer para a competência do Banco Central para regulamentar, inclusive criminalizando algumas condutas. Você acha que passa? Porque esse mundo da internet, eu sei que você inclusive foi um dos que acompanharam e ajudou na estruturação do marco regulatório do setor, marco civil, mas a questão toda é que
o que caracteriza a internet, me surpreendeu essa decisão americana de neutralidade, né? De tomar essa decisão em relação a isso, até estão discutindo isso em nível Brasil, mas me parece que é um mundo que é difícil você entrar com uma o grande brilhantismo do Bitcoin é não ser regulamentado. Então, a partir do momento em que você vai colocar ele como um ativo sujeito à regulamentação do Banco Central, nós vamos ter uma série de óbices. Esse projeto de lei do deputado Áureo, do Solidariedade, que está aí causando polêmica, já foram mais de 5 audiências públicas, é um projeto de lei que não pode ser aprovado. Ele criminaliza o uso de criptomoedas, ele dá poder de informações. O que se está buscando é um poder indiscriminado das autoridades do Estado de identificar, entrar dentro das carteiras, analisar seus conteúdos e principalmente, né, tentando preservar os bancos. Os bancos estão muito empenhados nessa aprovação desse projeto. E outra coisa que me ocorre é a questão envolvendo negócios com o ambiente internacional. Nós, no mundo real, né, toda transferência internacional, você tem a Receita Federal que acompanha, né? Temos aí as histórias desses doleiros que fazem maracutaia por offshore, né, dólar cabo, etc. Mas há um risco também inerente a você ser cobrado por esses negócios internacionais, né? É importante, só complementando, que em caso de quebra de uma exchange, em caso de fraude ou em caso de invasão de uma exchange, hoje as exchanges elas adotam as melhores tecnologias para autenticar o usuário, mas elas também fazem uma propaganda ostensiva de que elas não são carteiras. Então, muitas vezes o usuário deixa o dinheiro na exchange, não transfere para sua carteira. Se a exchange é hackeada e perde-se o dinheiro, acontece o que aconteceu na China, que simplesmente, olha galera, sinto muito, vocês tinham valores aqui, não tem mais, reduzimos em 25% a carteira de cada um e declaramos a falência. Então, muito cuidado em relação a isso. Em relação à tributação e envio internacional, brilhantismo do Bitcoin. Você remeter dinheiro para o exterior é extremamente complicado. SWIFT number, impostos. No Bitcoin não, você pode simplesmente, tendo uma carteira aqui, tendo o número da carteira do Reinaldo que está no Japão, transferir esse ativo digital. Importante destacar que, embora falemos em moeda eletrônica, legalmente não é moeda, é um ativo digital de valor. Eu posso comprar o seu relógio e dar um copo, né, em troca do seu relógio. Da mesma forma que eu posso dar um ativo digital que tem valor, o chamado contrato de escambo, como você bem colocou. Então não existe fronteiras, né? Então essa é uma das questões também que se trata no projeto. Então eu posso pegar um valor aqui, simplesmente transferir para lá e nada aconteceu, não teve tributação, não teve incidência. Importante destacar que a Receita Federal já recomenda a declaração de Bitcoin acima de R$35 mil ganhos de capital, ou seja, quando você realiza esse Bitcoin, transforma ele em dinheiro real acima de R$35 mil, já é obrigado a declarar uma alíquota de 15%. Mas eles querem mais, por isso que é importante que o cidadão fique atento a esse projeto de lei. Uma das maneiras de sair desse mundo virtual foi uma recente abertura de Bitcoin em bolsa, né, no mercado futuro. Nós tivemos e tem o anúncio agora na Nasdaq, né, a partir de 2018. Isso é a demonstração que é irreversível. Quer dizer, nós estamos dizendo, não, por mais que se especule, por mais que seja um mundo ainda para poucas pessoas, por mais que o leigo no dia a dia não esteja acreditando, porque tem muita descrença em relação a isso, veio para ficar, quer dizer, é uma questão de ajuste. É isso. Exato. Eu penso que você vê declarações da JP Morgan, por exemplo, pessoas do FMI falando de bolha, mas se nós pararmos para pensar, o Bitcoin ele traz uma disrupção no mercado financeiro. E aqueles agentes que já estão há muito tempo no mercado financeiro, eles têm 3 formas de reagir a essa disrupção. Primeira é tornar o serviço oneroso. A segunda é burocratizar e a terceira é tornar ilegal. Eles estão trabalhando nesse contexto, ou seja, vamos trabalhar com risco. É importante destacar, assim, que quem entra hoje com Bitcoin sofre uma queda essa semana e já se desespera, nem entre. Porque se nós acompanharmos o gráfico de sobe e desce do Bitcoin, isso é absolutamente natural. Então, isso que eu queria agora, para a gente já finalizando, falar, bom, neste momento ela está em alta ou está em baixa se comparado ao momento mais forte, né? Nós tivemos o lançamento em bolsa, é natural que todo mundo ali faz as suas demandas, teve uma explosão de valor, falo em ganhos de 3 dígitos, né, nesse período. Sim, sem dúvida. E pessoas que perderam bitcoins foram para o lixo porque não acreditaram. Exatamente. Então,
o momento agora, né, e nós estamos falando em dezembro, janeiro de 2018, é o momento de olhar um pouquinho e falar, deixa que vai acomodar, tem esse lançamento na Nasdaq, ou não, se eu tiver alguma coisa, vale a pena testar? Eu penso que, só para que nós tenhamos uma ideia, em 2010, 10 mil bitcoins compravam 2 pizzas. 10 mil bitcoins? 10 mil bitcoins. Essa é a relação. Essa é a relação. Então era 0,0000025 de dólar. E hoje quem tem 10 mil bitcoins... Então compraria 2 pizzas, né? E agora compraria a pizzaria, né? R$50 cada pizza. Exatamente. Quer dizer, uma mudança substancial. Radical. Você pensar que 10 mil bitcoins compravam 2 pizzas. Tudo isso vem colaborando para que a moeda cresça. A confiança das pessoas, a exploração midiática, as instituições que estão aceitando bitcoins, né? De casas de shows. Eu já vi até de cartão de crédito que você carregaria. Exato. Eu tenho hoje um hardware, uma chave chama Trezor, por exemplo, é uma delas, né, que você carrega, ela é sua carteira em hardware, é um dispositivo que tem sua carteira. Então você está nos Estados Unidos, alguém pode transferir bitcoins para você e você vai usar esse hardware para fazer os seus pagamentos. Agora tem um outro mundo que sempre é assim, né? Toda vez que tem um determinado produto, nós tivemos, por exemplo, na casa Americano, descobriram lá o subprime, né? Descobriram os contratos com residências e foram pendurando novos empréstimos. Nós tivemos já outros tipos de negociação, que é a criação de moeda em cima de moeda. E agora, nesse mundo, surgem as pirâmides. Fala um pouquinho sobre isso e quais são os riscos inerentes a esse tipo de oferta e demanda nesse mundo também virtual. Pois não. O primeiro passo para nós definirmos aqui é contrariar o que muitos dizem. As pessoas ouvem falar do Bitcoin pela perspectiva dos crimes que são praticados por ele. Então, hoje o cidadão criptografa a máquina de uma empresa e exige resgate em Bitcoins. E quem paga é os Bitcoins. Hoje, pessoas são vítimas de fraudadores que lesaram em Bitcoins e quem paga são os Bitcoins. E, na verdade, comprar, ter, armazenar e transferir Bitcoins não é ilegal. Nós já sabemos disso, não há lei. Nós temos um projeto de lei em intenso debate. Banco Central e CVM observando, né, tentando, a CVM avançando um pouquinho mais nas ICOs, nas ofertas públicas de moedas, mas nós não temos regulamentação. O grande problema é que surgem as pirâmides, então é muito importante distinguir. Primeiro, compre de uma exchange. Como que você ganha dinheiro com Bitcoin hoje? Você pode comprar de uma exchange, vender, ou você pode vender P2P, ou você pode fazer o que nós chamamos de arbitragem. Interessante, Café, que nós temos exchanges no mundo todo onde a cotação difere um pouco uma da outra. Então eu posso comprar um Bitcoin nos Estados Unidos a 19 mil e aqui ele está a 20 mil. Então eu consigo comprar a 19 e vender a 20. Essa é a profissão da arbitragem, tem crescido bastante. As pirâmides. Alguém vai chegar até você e vai dizer que tem um investimento do século para você. Ou seja, em bitcoins, ou seja, a segunda revolução, a segunda internet, a quarta revolução. Você vai investir um valor, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de reais em bitcoins. E nós vamos te garantir uma rentabilidade que nunca nenhum banco te deu, 4%. Alguns chegam a garantir até 4% ao dia de rentabilidade. Então você vai injetar esse valor, nós vamos administrar esse valor como se fôssemos um banco nos investimentos, nas exchanges, nas trades. Você vai deixar esse valor por um período que você não consegue tirar, 6 meses, 1 ano. E quanto mais pessoas você trouxer para este modelo, você vai ganhar bonificação. Percebam, ao final desse contrato, as pessoas tentam reaver esses valores e descobrem que a empresa não era uma empresa, era uma pessoa física, nunca investiram, não estão presentes no Brasil e perderam o dinheiro. Esse é um típico caso de pirâmide, esquema Ponzi, porque não tem produto, garantem rentabilidade, Bitcoin não tem rentabilidade, não tem garantia de rentabilidade e mais. A qualquer momento, quando você for buscar reparar esse dinheiro, eles vão dizer que foram invadidos, perderam, que ocorreu um problema no mercado e não vão te devolver. Infelizmente, no Brasil, nós tivemos já 2 casos, um do CryptoCoin, bem conhecido, que inclusive já a polícia deflagrou, e outros em andamento que lesaram aí centenas de pessoas que não se atentaram, não se informaram, acreditaram que estavam investindo em bitcoins, na verdade estavam entrando numa pirâmide financeira que só beneficiou quem estava no topo. Nós podemos dizer, sempre as pessoas olham para esses novos negócios e oportunidades, e a gente que opera muito no mundo real sempre diz assim, não há
sucesso sem o trabalho, ficar rico da noite para o dia não tem. E a gente ouve, olha, quem inventou o Bitcoin, quem fez essa mineração, está entre os 50 maiores ricos do mundo. Alguém que está nos vendo agora, saindo de R$1.000 ou R$10.000, é uma perspectiva de ficar milionário? Houve essa possibilidade? Isso não é mais realidade, porque há sempre essa sensação de que, puxa vida, perdi o boom da história, né? Perdi a oportunidade. O que você pode falar para esses que imaginam a criação de riqueza com o Bitcoin num espaço curto, um curto espaço de tempo? Exato. Nós temos muitas notícias na mídia que acabam incitando as pessoas a pensarem assim. Recentemente uma notícia que, olha, larguei tudo e vou ficar milionário ano que vem. São algumas notícias aí que exploram essa questão dos bitcoins. Logicamente que existe também um movimento de alguns que estão nesse movimento de tentar passar essa perspectiva, alguns fraudadores, infelizmente, pirâmides. Eu diria, né, até respondendo a questão das pizzas, né, investe ou não investe, que como todo e qualquer investimento, nós sabemos que Bitcoin é risco. Eu tenho um risco de influências externas, eu tenho um risco de segurança digital, né, alguém que invada e realmente transfira isso para uma outra carteira. Eu tenho uma série de riscos. O problema da não regulamentação. Você não tem com quem brigar. Exatamente. Eu não tenho um intermediário, né? Então, assim, o brilhantismo é não ter um intermediário. O banco ele cobra. Da internet é isso. Ele cobra um spread lá e ele tem as taxas para tudo, mas ao final das contas, quando você é fraudado, ele é que vai ser responsabilizado. E normalmente uma responsabilidade objetiva. Ele te indeniza, tendo em vista que você caiu num golpe de um fraudador que falseou a identidade visual dele. Se isso acontece com o Bitcoin, você não tem quem reclamar, tá? Por quê? Não existe um dono da blockchain, não existe um dono da criptomoeda, não existe uma pessoa jurídica que responde. Mas de qualquer maneira, mesmo tendo um risco inerente, quanto maior o risco, maior o prêmio que você enxerga um espaço de crescimento. Sim, sem dúvida. Eu enxergo pela escassez, principalmente. Pela escassez. Hoje o Bitcoin ele é considerado normalmente como reserva de valor. Então ele é equiparado, né, por alguns, não todos, ao ouro. Né? Então é algo que resiste aí às variações pela escassez e um ativo digital com valor. Nós temos já julgados no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, em que o próprio juiz reconhece como um ativo digital de valor. Nós temos já os primeiros casos orbitando no judiciário, buscando reparação de exchanges por fraudes, por golpes. Temos um caso recente de um funcionário que foi demitido por justa causa porque instalou uma mineradora na empresa, né? Então são alguns casos. É lógico, é escasso, mas nós temos aí uma previsão de crescimento. Eu aconselharia, sim, eu recomendo, embora trabalhe no jurídico para economistas, para trades, para exchange, não é minha área, mas hoje está em crescimento, mas lógico, nunca todo o seu capital. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, é um princípio básico, e assim você consegue ir acompanhando, você vai ter que compreender esse mercado, oscila demais diariamente. Algumas pessoas não estão preparadas, então elas entram no grupo lá desesperadas, me dei mal, mas acabou de comprar. Então é algo. Mas isso acontece também com o mercado de ações. Também acontece. O mercado de ações você tem que olhar para 5 anos e dormir, senão você tem que ter nervo de aço, porque uma ação que estava 15 ontem, caiu para 13, já perdeu, calma, olha o longo. Então, só para a gente finalizar, Milagre, o beabá, os passo a passo aí. Então, quem está nos ouvindo já entendeu. Bom, quero entrar nesse mundo. O que ele faz agora? Legal. Não compre de outra pessoa. Primeiro ponto. P2P hoje pode ter uma pessoa muito confiável? Ok. Se não for, não compre. Vá numa exchange. Então, acesse o site de uma exchange ou de uma trade, que é uma empresa que faz a intermediação entre a compra e a venda. Lá ele vai fazer um cadastro. Vai fazer um cadastro, exatamente um cadastro bem complexo, não é um cadastro simples, vai passar por uma aprovação, você vai submeter selfie, você vai submeter CNH e a partir dessa aprovação você vai gerar a sua área lá, a sua carteira e a partir daí você pode fazer uma ordem de compra de bitcoins. Eu posso estabelecer como no mercado acionário um valor que me interessa de compra? Exatamente. Dou uma ordem de compra. A hora que tiver um Bitcoin a R$30 mil, e eu quero que você compre R$10 mil para mim. Exatamente. Você faz, e fico aguardando esse momento, como o home broker faz hoje. Exato, perfeito. Só que sem esse intermediário, eles vão te passar um dado para você depositar e aí você vai fazer o pagamento e a partir daí eles vão transferir esse valor para sua carteira. Lembrando que todos que entram para o mundo do Bitcoin
vão ter que se adaptar a esse termo wallet, e-wallet. Você antigamente usava sua carteira de couro lá, tirava os seus cartões. Agora essa carteira é uma área dentro lá do software que tem um código único, um hash que te identifica, e a partir desse código você faz e recebe transferências. E eu posso também estabelecer uma ordem de venda. Quer dizer, também pode. Eu quero comprar 10 mil reais quando bater 30 mil e estou disposto a desfazer toda vez que ultrapassar 35 mil. Você pode fazer a ordem de venda também na própria plataforma. Lembrando que hoje, atualmente, nós temos tido um problema de demora entre o pagamento e a disponibilização. Isso que eu queria ver, porque tem aquele esquema D1, D2, é a mesma coisa. Exato. Você vai ter Era imediato, mas com o boom, né, assim, no Brasil, e aliás, as próprias exchanges dizem que isso é uma tendência mundial. No começo do ano ninguém falava tanto disso, a coisa foi crescendo, ganhou uma proporção que todo mundo está entrando. Então eles justificam essa demanda, esse aumento de 500% essa demora. Então é preciso conscientizar também a todos que nos assistem que pode haver uma demora para que o dinheiro virtual apareça. Aliás, dinheiro virtual não gostam que falem assim, mas para que o Bitcoin apareça, mas isso é em decorrência do momento que nós estamos passando de uma sobrecarga de pessoas interessadas em investir, ainda que R$100, R$200 ou R$1.000 no Bitcoin. Bom, eu disse no início que ele era um especialista da área, todos observaram que sim. E nessa reta final, Milagre, queria que você falasse um pouco, você é um youtuber, fala um pouquinho do que você tem transitado desse mundo digital, o endereço do seu canal, acho que é um momento aí para sinergia entre o Planeta e o Milagre. Maravilha, eu agradeço, Café, pela oportunidade. E hoje nós trabalhamos especificamente com direito digital e tecnologia. Eu quero agradecer muito ao News da BR, que é o nosso núcleo de pesquisa na USP, onde nós temos desenvolvido todas essas pesquisas, inclusive sobre criptomoedas, redes sociais. E hoje o nosso canal ele é específico para tratar de direito digital e startup, ou seja, todas as relações jurídicas que ocorrem no mundo da tecnologia, seja com privacidade, invasão, segurança de um aplicativo, consumidores digitais. Semanalmente nós trazemos vídeos aí de interesse a todos os cidadãos. Hoje nós estamos invariavelmente lançando dados nos mundos digitais, comprando por meio de ativos digitais, e eu procuro desmistificar, descomplicar, como você bem faz na economia, descomplicar esse mundo da inovação e da tecnologia. No meu canal digita Planeta Economia, para chegar até você. José Milagre Oficial, no YouTube também, e semanalmente vídeos sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia. E nas mídias, de uma forma geral, tem aí uma audiência muito grande e já transita por esse mundo já há algum tempo, né? Milagre, muito obrigado pela tua presença, é um prazer reencontrá-lo e agradeço até a forma didática com que você tratou o tema e esperamos, de alguma maneira, contribuindo para os nossos telespectadores, e vou sempre convidar você para curtir, para fazer a inscrição no canal, compartilhar, que é dessa maneira que nós nos realizamos fazendo esse trabalho e você ajuda a disseminar a informação econômica e hoje especificamente econômica voltada para esse mundo virtual. Obrigado, Milagre. Eu que agradeço. E fique no nosso planeta, ou melhor, faça parte do nosso planeta. Conheça mais sobre o mundo dos negócios e finanças. Planeta Economia. www.planetaeconomia.com.br